com o Matheus. Então, vai aparecer aí um anúnciozinho para vocês darem continuidade na gravação e bora lá. Eu sou, como eu disse, o meu nome é Giovana, eu sou aluna do 9º período do UniBH, né, faço psicologia. E assim, eu sempre gosto de dar uma parecida aqui no Desembolando para conversar um pouco com vocês, para a gente interagir de alguma forma. Peço para vocês, quem tiver disponibilidade, quem quiser ligar as câmeras, abrir o microfone, conversar com a gente, isso é super importante. E com as correrias, né, do semestre, das demandas, eu não consegui estar aqui, mas hoje eu preparei né, eu e Matheus preparamos um evento super especial para dar um pouco de sentido para vocês na trajetória. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei fazendo estágio na assistência social e agora eu estou numa clínica. É um estágio extracurricular, né? Fora os estágios que eu faço obrigatório com a faculdade. E aí eu tive sempre a experiência de trabalhar com equipes multidisciplinares e hoje a gente trabalha numa equipe transdisciplinar, né, Matheus? E é isso, a gente preparou esse evento para falar um pouquinho para vocês dessa experiência. E é com enorme prazer e carinho que a gente convida o Matheus para falar aqui hoje. Ele é a segunda vez que ele participa de um evento com a gente. Matheus é médico, ele está terminando a residência dele em psiquiatria, aqui no IPSENG, em Belo Horizonte. Ele tem uma formação super curiosa, que ele é formado em zootecnia, né? E hoje ele está na medicina, psiquiatria. E vamos lá, Matheus, se apresente aí para o pessoal, fale um pouquinho para a gente. E desde já agradeço a presença, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui com a gente. É incrível poder estar aqui falando. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Espero que todos aproveitem aí o evento, né? Bom, eu sou daqui de Minas, né? Eu sou nascido em Uberlândia, mas já rodei meio mundo aí, já morei em Mato Grosso, trabalhando como zootecnista, morei em Viçosa fazendo faculdade, né? Depois morei um tempo na Bolívia, voltei para Belo Horizonte e terminei o meu curso de medicina aqui e agora estou terminando a residência em psiquiatria, né? Uma experiência muito interessante para mim, tanto no ponto de vista, né, no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Trabalhar com pessoas é muito gratificante e para quem gosta, né? E muito satisfeito de poder ter essas trocas, né, com outros profissionais de outras áreas, e principalmente da psicologia, né? Sempre um aprendizado muito grande. Muito obrigada. Eu gosto de ressaltar que é uma forma de aprendizado, tanto para vocês quanto para a gente, né? A gente está aqui a fim de compartilhar e a fim de aprender, né? Eu falo muito que o Desembolando é uma tentativa de plantar uma sementinha do conhecimento no coração aí de todos vocês, para que quem está iniciando a carreira acadêmica, quem está no meio, quem está no final, quem já é profissional, né, que já está trabalhando aí, já tem a graduação, para que vocês fiquem animados com tudo isso que a gente traz. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante na saúde mental, né? Que é o olhar transdisciplinar, que é o diálogo entre a psicologia e a psiquiatria no cuidado com o paciente. E, assim, a gente sabe da necessidade de uma atuação conjunta, e isso existe, né, na área da saúde, de muitos profissionais, em prol da saúde e do bem-estar dos pacientes, né? E evitando maior sofrimento desses pacientes. A gente percebe que quando o paciente ele está amparado por uma equipe,
ele está com vários olhares, várias faces, vários cuidados. Isso é super importante, principalmente na saúde mental. E aí, quando diz da interação entre a psicologia e a psiquiatria, né, ela pode ser chamada de transdisciplinaridade, e é onde os psicólogos e os psiquiatras eles podem dialogar complementando os olhares, complementando o cuidado, e também tendo uma maior compreensão do quadro psicopatológico, do quadro do paciente, do sofrimento, né? E é interessante que são lógicas diferentes, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, mas que em conjunto é meio que unem as forças, né? E dá um sentido diferente no olhar do caso, né? São dispositivos clínicos diferentes, são visões diferentes, mas que em conjunto dá novo sentido. E aí, Matheus? Essa conversa é importante, né, gente? A gente fica feliz de esse ser um tema para quem está começando também, né? Porque existe uma diferença central na formação das duas áreas, né? Uma vem das ciências biológicas, que é a medicina, a outra vem das ciências humanas, né? Uma tem uma visão muito objetiva de eu tenho um problema, eu diagnostico o problema, eu resolvo esse problema, eu trato esse problema, né? Com o objetivo de remissão sintomática, de alívio de sofrimento o mais rápido possível, né? A psicologia já tem uma formação diferente, uma visão mais subjetiva do indivíduo, tem uma visão muitas vezes de que o sintoma ele não deve ser eliminado imediatamente porque ele está ali para mostrar, ele sinaliza alguma coisa a respeito daquele paciente, daquela pessoa, né? E o sintoma ele vai ser objeto de estudo, né, entre o psicoterapeuta e o paciente, de forma que o paciente saia dali conhecendo mais a si mesmo, né? Ou seja, o objetivo é diferente também, né? E por terem objetivos diferentes e um conhecimento diferente, o saber diferente, a gente precisa entender isso, alinhar essas condutas, né? De forma que o paciente saia beneficiado. O principal aqui não é quem está certo ou está errado, o principal é resolver o sofrimento do paciente, né? O paciente ele vem atrás da gente, a pessoa busca a gente querendo um alívio, né, de algum sofrimento. Então, ter os dois profissionais, por que não só um, né? Por que ter os dois profissionais ali, não só um só para resolver todos os problemas? Cada um vai ter um papel diferente, né? A gente precisa entender o nosso papel ali e não tentar abarcar o papel do outro também, porque isso vai confundir o paciente às vezes, né? Vamos colocar de uma forma mais prática. A pessoa ela tem um sofrimento, né? Algum motivo de sofrimento para ela, algum fator estressor, e uma das coisas que precisa ser feito é uma orientação em relação, primeiro, ao diagnóstico. Ele quer entender o que está acontecendo com ele. Isso já é parte do alívio do sofrimento, entender o que está acontecendo. E, em segundo lugar, ele precisa receber uma orientação objetiva do que ele precisa fazer para aliviar aquele sofrimento. Então, certas coisas que partem do paciente, né, grande parte da melhora do paciente tem que partir dele, ele precisa saber de onde que ele começa, qual que é o passo que ele tem que dar para em prol de sua melhora.
E essa orientação ela é muito objetiva, muitas vezes, né? E isso é muito diferente do que um papel que geralmente é tomado pelo psicólogo, de não dar uma orientação objetiva, mas de tentar dar as mãos para o paciente para ajudá-lo a entender melhor qual a origem daquele sofrimento e ele tomar uma decisão por si só do que é melhor para ele, de qual que é o melhor caminho para ele seguir, né? Para que a vida dele seja melhor, para que ele alivie o sofrimento dele. É interessante quando você fala isso, né? Que eu acho que fundamental o papel do psicólogo quando a gente entende que por trás dessa nomeação de diagnóstico, desse rótulo, talvez, não rótulo, mas alívio de sofrimento, que tem uma história, que tem um sentimento e que tudo isso faz sentido, né? Então a gente vem na procura da construção, da subjetivação do sujeito, né? Então, entendendo que está no sofrimento, entendendo que tem algo biológico e pontual, a gente vai construindo isso com o contexto social, psicológico, biopsicossocial do sujeito, né? Então, eu acho que esses saberes, eles se unem, né? São forças mesmo que se unem na intenção disso, de alívio de sofrimento, do bem-estar do sujeito. Um outro ponto, assim, que eu acho fundamental, Matheus, e eu vejo muito na nossa condução, é que a gente vem mesmo na linha da avaliação da personalidade do sujeito e do que leva ele a estar dessa maneira, né? Em sofrimento. E por que procurar a ajuda, né? Enfim, são saberes que eu acho que precisam ser desconstruídos, construídos, reconstruídos, né? Para dar sentido a tudo. O que é uma visão, assim, reforçando a importância da psicologia, né? Assim, essa subjetividade do sujeito, ela precisa ser explorada, ela precisa ser aprofundada, né? E, e o psicólogo, ele estuda e ele trabalha para isso, né? Ele busca o entendimento e o esclarecimento do de como é construída a subjetividade daquela pessoa, né? Diferente do médico. O médico, ele procura um problema para resolver aquele problema. E tá tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Só são, como eu falei, são papéis diferentes que vão ter a sua importância, né? Os dois juntos vão funcionar melhor do que um só. Porque essa visão objetiva de resolver o problema o mais rápido possível, ela tem um porquê, né? Quando a gente, por que eu falo dessa formação nas ciências biológicas, né, da medicina? Essa visão do ser humano como ser biopsicossocial, ela inclui a existência do corpo. E o corpo, ele é bio. O corpo, ele é psico e ele é social, mas ele é bio. E a gente não pode ignorar isso, que já existe uma vasta literatura que mostra que a pessoa em adoecimento mental, quando ela está no sofrimento intenso, existe um desencadeamento de um processo inflamatório no corpo daquela pessoa. E esse processo inflamatório, ele tem uma consequência no longo prazo, que fisicamente, a pessoa pode ter alterações no trato intestinal, por exemplo, ela pode ter enxaqueca, a pessoa pode ter alterações na pele, coisas que não têm, assim, aparentemente nada a ver com o psicológico da pessoa, mas a gente expressa no nosso corpo, né? Por exemplo, quem tem fibromialgia, eu, assim, nunca vi um paciente com fibromialgia que não tivesse um quadro ansioso depressivo importante. Assim, a fibromialgia ela é consequência do processo inflamatório que é psicológico, né? Essa visão biológica do sujeito leva a gente a entender que
Uma vez que essa inflamação está interferindo no funcionamento dessa pessoa, isso precisa ser resolvido, porque tem uma consequência no longo prazo que é grave. O sujeito que está inflamado no longo prazo, ele perde neurônio, ele perde funções mentais, ele perde a capacidade de se moldar, se adaptar às mudanças da vida dele. Ele aumenta a chance de ter um quadro demencial na idade, né, mais idosa. Então, isso tudo é consequência de um processo inflamatório que é, muitas vezes, consequência de um quadro mental. E a gente precisa evitar, para proteger o cérebro e o corpo dessa pessoa, a gente precisa diminuir esse quadro inflamatório. Por isso que é tão objetivo e incisivo o tratamento médico, porque ele tem esse objetivo, né? É diferente do psicólogo, né? Que tem uma outra visão da solução do problema, né? E pensando, né, nessa contextualização, fizemos um estudo de caso clínico, né? Selecionamos um caso para compartilhar com vocês e aí compartilhar mesmo a condução, como que a gente vem acompanhando o caso, como que se dá na prática. E aí, vou compartilhar aqui. Ô, Beto, você me habilita, por favor? Prontinho, pode tentar. Obrigada. Deu certo? Sim, tá dando para ver. Então é isso. Matheus, se apresenta. Bom, esse caso clínico é de um paciente que Giovana e eu temos em comum. João, ele tem 30 anos, é solteiro, sem filhos, tem ensino superior em contabilidade, ele é funcionário público e ele é católico, né? Ele é um paciente que teve uma infância aparentemente normal, aprendeu a andar e falar próximo de 1 ano, sempre teve boas notas nos estudos, né? Mas ele falava que desde criança ele tinha medo de ficar no centro das atenções, de ser uma pessoa tímida, né? E não era uma criança de conflitos, assim, de ter muitos conflitos, não. Nega que tenha tido brigas, né? Tanto no âmbito familiar quanto no social. Ele não tem nenhuma doença, alergia, não, né, não faz uso de medicações, teve um atropelamento aos 3 anos de idade, teve um traumatismo craniano, mas aparentemente não teve nenhuma consequência disso. Não, ele é etilista social em pequena quantidade, não faz uso de outras substâncias, né? E na história familiar dele não tem nenhuma história de transtornos mentais. Pode E passar. só um comentário, assim, que quando a gente vai para algum serviço, né, de saúde mental, algum serviço de saúde, quando a gente tem casos em comum, casos compartilhados, os relatórios eles são feitos dessa maneira, né, Matheus? Então, existe anotações de todos os profissionais envolvidos no caso e as informações elas ficam descritas dessa forma. Eu digo isso porque é bom eles ver como funciona na prática, né? Que faz um pouco de sentido. Bom, em dezembro de 2019, ele buscou a Giovana para iniciar a psicoterapia, né? Com um histórico de tentativa de autoextermínio em novembro, né? Um mês antes. Explica para o pessoal como que você encontrou ele, qual que foi o quadro inicial que você encontrou, só para a gente contextualizar. Bom, o quadro clínico inicial era de um sujeito bem angustiado, assim, com bastante conflito em relação à história de vida, em relação a alguns conflitos
internos e conflitos de relacionamento, né? Da interação dele com mulheres, como que foi a história dele ao longo da vida na questão de relacionamento. E no momento, né, quando ele procura terapia, quando ele estava finalizando, interrompendo um relacionamento, em que ele questionava a posição que ele se colocava diante dessa relação. Isso causava muita angústia para ele, porque ele retornava sentimentos, vivências, experiências trazidas da infância, trazidas do passado, em que ele não conseguia se posicionar de outra forma e repetia o comportamento, né? É uma reprodução. Isso, no momento da vida dele, estava causando muita angústia. É um paciente com... Vocês vão ver mais aí ao longo do caso, mas com tentativas de autoextermínio, né? Bem evidenciadas. E esse ponto foi o ponto-chave para a condução que eu tomei naquele momento, né? Que foi um encaminhamento para psiquiatria, que se fez necessário, né? E se faz necessário em vários casos. E é interessante que alguns que a gente acha que é super necessário, quando você vê, às vezes nem precisa de medicamento, né, Matheus? Às vezes uma conversa, uma condução de outra forma faz sentido também. Mas esse caso do João, ele se fez necessário passar pela avaliação médica. Bom, e aí quando foi em 12 de abril, né, do ano passado, ele estava apresentando sintomas depressivos e sintomas psicóticos, né, alucinações auditivas, e ele fez uma tentativa de autoextermínio nesse dia, no dia 12 de abril. No dia 13, né, a Giovana o acolheu nessa situação e reforçou a importância de ele buscar um psiquiatra, né? No dia 13, ele já foi a uma consulta e foi iniciada uma medicação, não fui eu que o atendi nessa ocasião, foi iniciado um antidepressivo e um antipsicótico em dose baixa, né? Lembrando, só um comentário, que no momento em que ele fez a tentativa de autoextermínio, ele foi para o serviço de urgência e emergência, né? Para a UPA da cidade dele, em que muitas vezes o acolhimento e o tratamento com pessoas que tentam suicídio não é eficaz, né? Não é tão... Não sei como eu posso dizer. Talvez não tenha um acolhimento, né? Uhum. E aí a pessoa que está em sofrimento, em conflito, isso gera mais conflito. E ter uma psicóloga, ter uma referência, alivia um pouco neste momento. Então, quando ele tentou, né, teve a tentativa, a família entrou em contato e aí a gente fez a mediação. Sim. Bom, e aí, ele, nesse dia 13 de abril, ele iniciou a medicação, né? E manteve o uso até o dia 29 de abril, que foi quando ele buscou o meu atendimento, né? Ele relatou para mim que, né, após esse relacionamento, ele teve muitos pensamentos de morte, né? Teve esse término do relacionamento nessa data, né, do dia 12 do 4, e que por isso que ele fez a tentativa de autoextermínio dele, né? E junto a isso ele estava relacionando vários sentimentos, né? Pensamentos de fracasso, angústia, uma perda de apetite muito importante, um paciente que todas as vezes em que ele deprimiu, ele perdeu muito o apetite, a ponto de ter perda de peso, né? Tendo essas alucinações auditivas, né? E aí ele me contou que 10 anos antes havia acontecido também uma tentativa de autoextermínio prévia no término de um relacionamento anterior também, né? Então, ele já havia passado por uma situação semelhante, tentou autoextermínio aos 20 anos, e depois aos 30 voltou a ter
tentativa de autoextermínio, né? E ele, nessa consulta comigo, no dia 29, eu propus para ele o aumento da medicação, da dose da medicação, né? Ele estava bastante deprimido nesse momento, e como já tinha 15 dias que ele estava fazendo o uso da medicação, eu avaliei que seria vantajoso aumentar a dose, né? E aí ele fez o aumento da dose até a consulta seguinte. Porém, nesse intervalo, ele decidiu interromper o uso dessa medicação. Então, no dia 4/6, ele teve uma piora dos sintomas depressivos, voltou a ter as alucinações auditivas mais evidentes, né? Estava pior do que na consulta anterior, teve uma perda de peso importante, né, de 6 quilos em um mês. Acho que esse ponto foi o que mais me preocupou, né? Que em um pequeno período de tempo, ele tinha emagrecido muito. E era evidente, né? Foi uma das coisas que eu mais comentei com o Matheus, do tanto que ele emagreceu. E a gente tem que ficar atento a esses sinais. Uhum. Exatamente. E continuava tendo esses planos de autoextermínio, né? Ainda não tinha uma convicção tão plena a respeito disso, mas ele estava cada vez mais convicto disso, né? Aos poucos ele estava se tornando mais inclinado a uma tentativa de autoextermínio, né? E aí eu reiniciamos a medicação, fiz o aumento novamente da medicação, e porque, né, a gente fazendo aumentos repetitivos num curto espaço de tempo, teoricamente, né, assim, no espaço de 2 meses, a gente aumentou a medicação 3 vezes, e isso foi importante para que ele tivesse uma melhora mais rápida e evitasse essa tentativa de autoextermínio dele, né? Nessa ocasião, eu usei uma escala que é uma escala que chama SAD Pearsons, que é uma escala que ajuda a gente a tomar uma decisão a respeito de internar ou não esse paciente num caso de autoextermínio, né? Nessa ocasião, ele pontuou quase na nota de corte, assim, um ponto abaixo da nota de corte. E aí eu falei, bom, eu vou tentar conduzir sem essa internação, né? Conversei com a Giovana e ele aceitou voltar com o tratamento, e a gente decidiu não fazer a indicação da internação, né? Mas fiz o aumento da dose da medicação e me coloquei à disposição, né? Giovana também fez a mesma coisa, para caso ele tivesse uma ideia de autoextermínio em que ele tivesse iminentemente pronto a fazer isso, que ele, antes de qualquer atitude, que ele entrasse em contato com a gente, né? Que antes de fazer qualquer coisa, que ele conversasse com um de nós ou com alguém da família dele que ele se sentisse mais confortável, né? Isso é muito importante, a gente deixar sempre o canal aberto para um paciente que está na iminência de suicídio, porque nesse momento ali a gente pode, às vezes, fazer uma intervenção que evita uma tentativa nova, né, por parte da pessoa. Lembrando que quanto mais tentativas a pessoa fez, maior a chance dela tentar novamente. Então, se ele já tinha 2 tentativas prévias, a chance dele ter uma terceira não era tão pequena, né? E nesse sempre momento... deixando claro, desculpa, mas Não, sempre pode falar. deixando claro que todos os processos e todas as possibilidades que a gente pensava era comunicado a ele, né? Olha, a gente tá vendo a evolução do seu quadro, evolução não, né? A piora do seu quadro, né? E como está sendo o processo, estamos pensando em uma possível internação, o que você acha disso? Então, sempre havia essa comunicação. Nunca
evitando de dizer isso para o paciente, comunicando só à família. Não, ele estava ciente de todo o processo. Isso é um ponto-chave, né? Porque ele tem autonomia, ele pode escolher por ele, então a gente precisa respeitar isso. Uhum. Naquele momento, né, a gente entendeu que ele tinha crítica para entender, para ter essa autonomia, né, de tomada de decisão, né? E ele estava disposto, né, por ter percebido a piora, ele estava disposto a fazer o tratamento adequadamente, a não interromper os medicamentos, a continuar na psicoterapia, né? E sempre estimulando ele a fazer atividade física assim que possível, né? O quanto fosse possível para ele, né? Como uma outra forma também de promover melhora, né? E depois dessa consulta, no dia 4 de junho, ele voltou no início de julho, né? Um mês depois, eu avaliei com uma remissão considerável, assim, ele relatou uma melhora de 80% do humor, né? Já não tinha mais os pensamentos negativos que tinha antes, já estava mais disposto, mais animado, né? Já não estava tendo as alucinações auditivas que ele apresentava antes, né? Mas ele ainda estava um pouco inseguro em relação a voltar a trabalhar, né? Algumas coisas desconfortáveis que ele relatava do trabalho que ele ainda não estava preparado para lidar, né? E nesse momento foi uma conversa importante também, porque entre uma consulta e outra, ele buscou o primeiro psiquiatra que o atendeu no dia 13 de abril. E esse psiquiatra fez o aumento da dose dele também e fez um relatório para ele. E nesse momento foi uma conversa importante porque ali existia um conflito. Ele estava indo em 2 psiquiatras ao mesmo tempo e era importante que ele tomasse uma decisão quem faria a condução do caso, né? É uma coisa que pode gerar muita confusão e é um conflito de condutas, né? Porque cada profissional vai ter uma forma de ver, uma forma de conduzir o caso. E naquele momento eu pedi para ele tomar a decisão de quem faria o acompanhamento dele, né? Seja quem fosse, que ele mantivesse com um só, né? Isso é muito importante, gente. Assim, eu estou falando porque parece bobo, mas é uma coisa que é importante a gente se atentar, né? Assim, quem mais está envolvido no tratamento daquela pessoa, né? Existe, por exemplo, dentro da medicina, como existem várias especialidades, e às vezes o mesmo paciente passa por um geriatra, por um psiquiatra, por um endocrinologista, e né, cada médico vai ter uma conduta. E muitas vezes existe uma interferência, né, de um médico na conduta do outro, e isso é muito delicado, né? A gente precisa sempre ter esse cuidado para que o paciente não saia prejudicado, né? Depois desse dia 6 de julho, ele apresentou uma melhora importante, né? A gente, eu mantive essa dose mais alta da medicação. Por que que a gente, né, fez uma coisa tão incisiva, um tratamento tão incisivo assim naquele momento? Não só para evitar o suicídio, mas por tudo aquilo que eu falei. Ele estava no sofrimento intenso, ele estava perdendo muito peso, que era uma coisa que comprometia a saúde dele, né? E naquele momento era muito importante que ele tivesse uma melhora rápida, para evitar todas aquelas consequências do quadro inflamatório e até para ter uma resposta melhor ao tratamento. Porque quanto mais o paciente demora a recuperar, mais difícil é a resposta dele, menos efeito a medicação vai ter no tratamento, né? Então é importante que ele tenha uma melhora rápida para proteger o cérebro dele, como eu disse, né? E aí, no dia 13 de agosto, ele voltou muito melhor, com a remissão total do quadro, ele estava
muito funcional já, sem nenhum sintoma depressivo, e isso foi importante para ele evoluir no processo de terapia dele, né? Porque uma vez que o paciente alivia do sintoma dele, o sintoma deixa de ser o foco da conversa, da terapia, e a vida dele, os fatores, né, que estão envolvidos, que promoveram o desenvolvimento daquele sintoma, passam a ser o objeto da terapia, né? E isso é muito importante. Para o paciente ter uma melhora concreta, né, ele precisa realmente tratar da origem do problema, do que é que está causando o sofrimento na raiz, né? E não ficar discutindo o sintoma. Então, é muito importante essa melhora rápida para que ele entre no processo terapêutico mais rápido também, né? Matheus, Pois não? boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Muito obrigada, né, pelas explicações, pelo caso clínico. Eu estou fazendo o curso de psicologia e, como diria Lacan, sintomas são palavras não ditas, né? Eu acredito que a junção da psiquiatria, a medicação, com a psicologia, a terapia, independente de qual abordagem, é um caminho, né, muito eficaz. E aí você tocou nessa questão da fibromialgia, fala-se muito sobre essa questão da dissociação da fibromialgia entre os acontecimentos traumáticos e os sintomas corporais. E eu estava fazendo um estudo sobre a lamotrigina. Eu queria saber, eu não sei, você me responde se eu tiver errada em algum ponto. Porque é o seguinte, a questão do estudo, os estudos randomizados, duplos cegos com a lamotrigina, fala que tem um aumento na questão da produção no hipocampo, no córtex pré-frontal, né, córtex cerebral e a questão da neuroplasticidade cerebral. Uma pessoa que tem fibromialgia, claro, se tem essa associação com sintomas traumáticos, né? Como aí eu penso da importância dos sintomas traumáticos sendo resolvidos através da psicologia, com a questão da medicação. Falando da lamotrigina, se tem esses estudos cientificamente comprovados dessa neuroplasticidade, né, cerebral, e aí você tocou nessa questão das sinapses, e a gente vai entendendo essa questão do hipocampo, né, ainda estou no processo de estudo, a psiquiatria me interessa muito. Você acredita que a lamotrigina, pelo fato dessa questão da neuroplasticidade, do aumento dessa questão do hipocampo, ela é benéfica para fibromialgia? Ok. Bom, obrigado pela pergunta, né? Praticamente todos os medicamentos que a gente usa, o objetivo é preservar a neuroplasticidade. Ou seja, quando esse processo inflamatório que eu estava falando, ele ocorre no cérebro também. E quando ele ocorre no cérebro, ele diminui a neuroplasticidade. Ou seja, isso, quanto mais plasticidade cerebral a gente tem, mais capacidade de adaptação aquele cérebro tem às situações de estresse, inclusive a melhora dos sintomas, né? Então, se a gente perde neuroplasticidade, a chance de melhorar qualquer quadro psiquiátrico diminui. E a lamotrigina, assim como várias outras medicações, podem promover melhora sintomática de vários transtornos, mas especificamente para a fibromialgia, a lamotrigina não tem tanta eficácia. A gente tem eficácia com alguns antidepressivos, com alguns anticonvulsivantes que têm um efeito na dor, mas a lamotrigina especificamente para fibromialgia, ela não é muito utilizada, tá? Pode ter alguns estudos que mostram
como você está falando aí, o aumento da neuroplasticidade, mas a gente precisa de estudos que mostrem resultado de redução de morbidade e redução de mortalidade para poder falar que aquele medicamento é eficaz para aquele transtorno específico. Então, os estudos que fizeram com fibromialgia para a lamotrigina não mostraram que a lamotrigina ajuda mais do que o placebo. Isso não são estudos preliminares, não são estudos in vitro ou em animais, né? Nós estamos falando aqui de dar uma medicação para uma pessoa e observar o resultado na melhora do sintoma. E para a fibromialgia especificamente, a lamotrigina não tem tanto efeito, tá? Entendi. Doutor, mais uma pergunta. Mas no caso desses estudos, a lamotrigina, ela tem, né, os efeitos dopaminérgicos, serotoninérgicos, então ajuda nessa questão depressiva. Né? Acredito que sim. E aí eu ia perguntar, claro que tem outros medicamentos associados com essa questão da melhores, né, com essa questão da fibromialgia, mas na questão de uma pessoa que tem fibromialgia com uma tendência depressiva bipolar ou ciclotimia, é interessante a lamotrigina? E uma outra pergunta, você acredita que a lamotrigina, ela pode, porque isso não é muito consenso, ela pode dar uma virada maníaca? Provocar uma virada maníaca? Tá, vamos lá. Para o transtorno bipolar, ela tem utilidade. Para a fibromialgia, não existe essa comprovação, tá? Em quadros depressivos de transtorno bipolar, a lamotrigina é útil para evitar novos quadros de transtorno bipolar. Ela pode causar virada maníaca? Pode, mas é raro, tá? Na maioria das vezes isso não acontece. Ela não tem um efeito antidepressivo exatamente, ela tem um efeito de evitar uma nova depressão. Tá? Então, assim, para transtorno bipolar, sim. Para fibromialgia, até então, a gente não usa lamotrigina, tá? Ok, só mais uma pergunta. A lamotrigina, você acha ela eficaz para transtorno bipolar tipo 1 ou é mais eficaz para transtorno bipolar tipo 2 e ciclotimia? Todos dois, para todos os quadros, tá? Para todos os quadros de transtorno bipolar, ela é útil para evitar um novo quadro depressivo, De ok? Ela mais oscilações, previne ok. um quadro depressivo do que trata uma depressão que está em curso, ok? Ok, muito obrigada pela atenção. Nada. Bom, continuando, então esse paciente, né, o João, ele estava, nesse dia 13/8, ele estava com uma melhora completa dos sintomas, né? E estava evoluindo bem na terapia, estava, né, conseguindo expressar vários dos pontos, né, dos fatores estressores que ele tinha. E por causa dessa melhora, eu optei por tentar diminuir um pouco a dose da medicação dele, para evitar, assim, tentar usar o mínimo de medicação possível para manter ele bem, né? E aí eu suspendi o antipsicótico dele, porque ele já não tinha mais sintomas psicóticos, e mantive os antidepressivos. Porém, no dia 16 de setembro, ele voltou com sintomas depressivos importantes. Ele voltou com uma piora muito grande, com um quadro depressivo na iminência de suicídio. Ele estava falando de um dia específico para tentar o suicídio, ele estava falando dos motivos e de métodos muito eficazes de tentar suicídio, e ele voltou a ter os sintomas que ele tinha antes, tirando E os ele tinha um sintomas. motivo, né? Tinha um motivo. Pode falar, fica à vontade. Não, é o que trouxe ele à terapia, né? O que trouxe ele a todo esse processo. Mas tinha uma coisa bem grave do ponto de vista psicológico, em que tinha uma contextualização com a mãe, né?
era uma data marcada depois de um acontecimento da mãe, né, de um aniversário. Então, essa história, né, esse contexto fazia com que a gente ficava mais preocupado, né? Porque tinha uma data marcada, tinha um dia, tinha os métodos, e eram métodos eficazes, né? Porque se ele fizesse de qualquer forma, ele iria conseguir morrer. Então, o que a isso gente que chama de métodos alertou. eficazes? São métodos em que a grande maioria das vezes a pessoa realmente morre, né? Por exemplo, enforcamento, Por provocar um exemplo, acidente de carro, atropelamento, isso. acidente de carro, isso aí, né? E aí, quando ele expressou dessa forma, né, essa piora importante, a perda de peso que ele voltou a apresentar, né, um afeto assim bastante reduzido, bastante hipotímico, né, que a gente chama, que é esse humor bem rebaixado. Eu reiniciei o antipsicótico que ele estava fazendo uso antes, né, mantive as doses altas dos antidepressivos e encaminhei para a internação psiquiátrica, porque ele estava num quadro iminente de suicídio, né? Isso aí é uma questão importante a ser discutida, porque a internação psiquiátrica ela é uma conduta muito controversa. Muitas pessoas discordam de qualquer internação psiquiátrica, tem aqueles que são mais flexíveis e tem aqueles que usam em demasia. Então, a gente precisa entender qual que é o propósito, né, da internação. A E aí, necessidade, né, a gravidade do caso. exatamente, no caso em que existe um risco para o paciente que é iminente, né? E às vezes não só para ele, às vezes ele pode colocar outras pessoas em risco também naquele momento, né? Existe uma falta de entendimento, né, que a gente chama de crítica da morbidade, que ele não estava entendendo que aquele quadro podia melhorar. Ele estava entendendo que naquele momento ali ele achava que aquilo não tinha volta, ele estava desesperançoso da melhora, né? E um sofrimento muito intenso que estava turvando a visão dele em relação ao que estava acontecendo, né? E nesses momentos, assim, eu reitero e falo da necessidade de ter uma equipe em conjunto, porque ele trouxe isso em um dia na análise, né? Na terapia. E aí eu já acionei o Matheus. Eu entrei em contato e falei, Matheus, o João está em uma situação gravíssima, né? E aí o Matheus veio para o atendimento. Se eu não me engano, ele já estava na clínica, mas ele entrou em contato e fez todo esse manejo, né? Nós fizemos o manejo. Mas a importância de os profissionais estarem em contato, assim, foi fundamental, porque eram medidas, eram situações que a gente precisava decidir na hora, que era bem possível que só ia piorar o caso. Uhum. E aí, essa questão da internação, que é uma coisa controversa, naquele momento foi importante tomar essa decisão. Tinha um familiar dele na consulta e eu orientei o familiar a levá-lo né, a um hospital psiquiátrico específico, fiz o encaminhamento, né, redigi o encaminhamento, expliquei toda a importância disso, né? E por que é importante a gente deixar muito claro o objetivo e qual que é a expectativa, né, dessa internação? Muita gente tem uma visão de uma internação que vai ser prolongada, que a pessoa vai ficar muito tempo internada, que a pessoa vai receber altas doses de medicamentos e ficar dopada, Vai né? estar em maus tratos, né? Vai ser Exatamente, maltratado. exatamente. Que foi algo E também construído socialmente, né? É algo sim, e que que tem um histórico que justifica esse medo, né? Existe um histórico nosso que é triste de uma situação social mal conduzida, né? Uma questão que era as instituições psiquiátricas antigamente internavam de uma forma em que não tinha critério, não tinha uma indicação clínica precisa, né? E o que que eu chamo de uma indicação clínica precisa? É o risco para o paciente, o risco para outras pessoas, ou um surto em que a pessoa não tem
entendimento do que está acontecendo com ela, né? Ou seja, ela não tem crítica do problema. E ele estava num risco iminente para ele mesmo, né? Daquela forma, eu entendi que era importante a internação naquele momento para protegê-lo, mas eu expliquei para ele que a internação seria curta, né? Deixei tudo claro para ele que ele seria tratado da forma mais humana possível, né? E eu estaria acompanhando o tempo todo, né? Enfim, e naquele momento eu fiz o encaminhamento, ele não optou pela internação, a família dele não levou para a internação. Não foi do desejo dele, né? Exatamente, eles respeitaram a vontade dele de não internar, mas talvez esse encaminhamento tenha sido importante para ele perceber que existia uma coisa grave ali contra ele, que existia um risco para ele e que ele precisava começar a cuidar, né? Uma das cuidar minhas mais. condutas foi que eu só daria prosseguimento ao acompanhamento dele psicológico se ele fizesse o tratamento eficaz, né? Ou se ele fosse internado, né? Eu corroborava com a decisão da internação, né? Da alternativa, e só daria prosseguimento se ele fizesse o tratamento, porque não tinha saída, né? Ele estava convicto. Uhum. Exatamente. Olá, qual que era o diagnóstico do paciente, por favor? Bom, eu estava evitando entrar nessa questão porque eu acho que não é o mais importante no momento, né? Mas ele tinha um quadro de transtorno depressivo recorrente, porque já havia tido um quadro anterior, né, aos 20 anos de idade. Ele teve um outro quadro depressivo com sintomas psicóticos. Então, seria um transtorno depressivo recorrente com sintomas grave, né, episódio grave com sintomas psicóticos. Existe provavelmente um diagnóstico subjacente a isso, né? Uma possível fobia social, algum quadro, talvez algum traço de personalidade, mas não acho que é o mais importante agora, né? O diagnóstico que a gente estava trabalhando no tratamento era um transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. Ô, Matheus, só interrompendo, nós temos algumas boas dúvidas no chat. E aí, eu vou dar a sugestão da gente copiar essas dúvidas e a gente responde de alguma forma, né, para a pessoa, ou responde via e-mail, ou responde via rede social, porque a gente tem tempo limite aí, porque o pessoal também precisa sair. Tranquilo. Vamos tentar responder o máximo que der agora e depois a gente responde. Isso. Aí a gente finaliza o caso e segue para as dúvidas. E aí, uma outra questão importante, né, que a Giovana tomou à frente em relação a isso, mas eu também fiz esse contato, foi a inclusão da família no tratamento, porque sem a inclusão dos familiares, fica mais complicado para a gente intervir para esse tipo de conduta, sabe? Por exemplo, a internação psiquiátrica, que é uma conduta que muitas vezes vai contra o desejo do paciente, né? E eu tento fazer uma analogia para facilitar, né, o entendimento de que a internação na saúde mental ela equivale ao CTI na clínica, ou seja, um paciente que está clinicamente mal, ele é internado no CTI e é feito um monte de coisas que não é do desejo do paciente, né? Ele tem vários acessos venosos, entubado, recebe um monte de medicação, enfim, fica às vezes restrito no leito. Então, a internação na psiquiatria, ela restringe muito a liberdade do paciente, coloca certos limites ali, mas ela é usada no momento de maior instabilidade do paciente, ou seja, quando tem mais risco para ele, é que a gente precisa dessa ferramenta, como um CTI. Ela é um CTI da psiquiatria. Então, é importante isso ficar claro, porque senão fica parecendo... Imagine tratar pacientes clínicos sem o CTI, né? Na hora que o paciente desestabiliza, que ele precisa de um cuidado intensivo, se você não tiver o CTI, ele provavelmente vai morrer, né? E ali, naquele momento, a gente precisava de um CTI para ele, né?
E a inclusão da família foi muito importante, porque a família tanto está presente nos sintomas dele, quanto está presente nas decisões que ele toma. Então, naquele momento foi muito importante. Giovanni tomou a frente de conversar com a família, de incluir a família dele. Eu pedi para ele ir acompanhado na consulta, e isso foi muito importante. A gente diz da rede de apoio, né, Matheus? Precisamos dela. Precisamos dos Exatamente. profissionais, precisamos da família, precisamos dos amigos, quando se trata de uma pessoa desamparada emocionalmente, né, consigo mesmo. Então, a gente precisa chamar essas pessoas, entendendo que tem os limites na relação, né, que a gente precisa ter ciência dos limites do paciente, né? Se tem conflitos na relação com o outro, quem que a gente vai chamar? Então, é um trabalho minucioso, né? Criterioso, cuidadoso, com respeito. Giovana, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual especialização mais próxima da psiquiatria para nós psicólogos? Flor, eu vou anotar essa sua dúvida, a gente vai dar um jeito de responder via Instagram, fazendo vídeos. Só para a gente concluir o caso, que tem uma parte bem legal no final, a gente responde. Eu te respondo. Rapidinho, tá? Pode dar prosseguimento, que aí a gente finaliza. Tá, ok. Bom, e aí depois dessa intervenção com a família e do reinício da medicação que ele estava usando, ele voltou a apresentar uma melhora em todos os aspectos da vida dele, voltou a funcionar social, familiar, laboral, em todos os aspectos, né? Ele estava evitativo em relação à vida afetiva dele naquele momento, mas era parte também do processo dele, né? E aí a gente continuou o acompanhamento dele e percebemos a importância de incluir outros profissionais também na condução do caso, porque era um paciente que, por ter uma autoestima muito baixa, ele era muito crítico, por exemplo, em relação ao próprio timbre de voz. Então, ele ficava envergonhado em conversar com as pessoas pelo timbre de voz dele. A gente, né, a Giovana fez o encaminhamento para a fonoaudiologia. A fonoaudióloga está fazendo o acompanhamento dele, está, né, trabalhando essa questão. A alimentação dele, essa influência do quadro mental na alimentação dele, de forma causando um quadro de desnutrição praticamente, né? Um quadro de perda de peso importante num curto espaço de tempo, né? E aí, para ajudá-lo também com a questão do biotipo dele, que ele não era satisfeito com esse biotipo, e ter uma satisfação maior com o visual dele, a gente encaminhou também para a nutrição. E aí ele está fazendo um acompanhamento nutricional com o objetivo de se sentir bem, uma autoestima melhor, ter um cuidado melhor com a alimentação. E, independente dos motivos, é importante entender que esses vários profissionais, ele se propor a fazer o acompanhamento com esses vários profissionais mostra a vontade dele, a intenção dele de cuidar de si, que é o mais importante, né? Ele se dispor a isso e fazer esse acompanhamento regular mostra o cuidado que ele passou a ter com a própria saúde, né? Incluindo a saúde mental. Um ponto legal, assim, durante alguns atendimentos, foi em que ele me dava um retorno da equipe, né? De como é o acompanhamento com a fono, como é o acompanhamento com o nutricionista. E aí ele diz assim, que ele sempre relembrava de uma fala do Matheus e uma fala minha, em que o cuidado com a saúde, ele está no alimentar, né? Ele está no fazer.
E aí ele diz, o que eu como, né, eu fico mais ativo. E isso foi importante, o cuidado que a gente teve em encaminhá-lo para a nutrição. Que fez uma dieta, né, que fez algo balanceado de acordo com a realidade dele. Então, nos estudos lá da clínica, né, ela pensa em alimentos que fazem efeito na depressão, né, coisas que envolvem uma saúde geral, né, e super importante isso. Bom, pessoal, finalizamos o caso, né, Matheus? Você sumiu. Sim, Voltou. tá. Voltei. Sim, esse acompanhamento está sendo feito até hoje, né? Dessa forma, com esses profissionais. Já foi possível reduzir um pouco da medicação que ele estava em uso, sem que ele tivesse uma piora do quadro, né? Outro ponto que a gente esqueceu de falar, ele estava pensando em sair do emprego, né? Concursado público, com uma estabilidade, pensando em sair do emprego, e aí a gente criou, né, alternativas, hipóteses e conversamos para que ele não tomasse essa decisão em um momento em que ele estava em sofrimento. Isso foi super importante também. Eu acho que é isso, né? Tem algumas dúvidas, assim. Não sei se a gente responde agora, se a gente faz algumas respostas via Instagram. O que você prefere? Olha, eu estou disponível, se quiser aí ficar uns 10 minutos tirando dúvidas, por mim tudo bem. Tá. Berta, você anotou? Ô, gente, antes que você saia, né? Algumas pessoas a gente sabe que tem compromisso, desde já a gente agradece a presença de todo mundo. E agradecemos também a presença do Matheus, né? E colocamos aqui o espaço super aberto para quando ele quiser voltar. E é isso, assim, né? Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. E vamos respondendo algumas perguntas. E quem quiser sair, a gente vai. Gil, a Anne Soares perguntou qual que é o nome da escala utilizada para avaliar a possibilidade de internação. Ah, tá. Então, a escala que eu usei chama Sad Persons. Em inglês seria como pessoas tristes. É um anagrama, né? Na verdade, cada letra corresponde a um dos sintomas que a gente vai avaliar e pontuar para tomar uma decisão. Ela tem 14 pontos e a pessoa que pontua 9, a partir de 9 pontos para cima, ela tem uma indicação da internação. É óbvio que isso orienta a indicação da internação. A indicação, ela é uma decisão clínica, ela é uma decisão que não é tomada pela escala. A escala, ela dá uma orientação, ela dá uma noção para a gente, uma quantificação da gravidade. A Juliana Piobello perguntou: o estudo não tão recente do intestino ser nosso segundo cérebro mostra esse bio se fazendo presente. Essa dinâmica é importante na parceria da psicologia e psiquiatria. O biológico afetando diretamente os processos mentais e necessitando desses dois olhares para o acompanhamento, eu acho que ela estava, na verdade, fazendo uma afirmação. Não sei se isso chega a ser uma pergunta. Deixa eu passar para outra. A forma como ocorre... Mas só um comentário antes dessa pergunta, né? Quando o Matheus fala do intestino, do funcionamento, a gente tem um caso em comum também, em que ele utilizou uns medicamentos, por exemplo, probióticos, né, Matheus? Em que a paciente, ela estava em sofrimento pelo fato do intestino ser desregulado, isso causava bastante situações que ela não estava se sentindo muito bem. Depois que ele alterou isso, depois que essa questão biológica foi alterada, deu um alívio muito grande. E são pontos que a gente precisa se atentar. A Nicole Lima perguntou: a forma como ocorre o processo de desmame dos medicamentos pode contribuir no processo de recaída drástica do paciente?
dependendo do quadro clínico? Se sim, como proceder à atuação conjunta entre psiquiatria e psicologia? Legal. Bom, quando a gente decide reduzir a medicação de um paciente, a gente sempre deve fazer de forma gradual, sabe? Em se tratando de saúde mental, na maioria das vezes é feito de forma gradual. Quando a gente não faz de forma gradual, quando existe um efeito colateral muito grave, ou quando a gente entende que é uma medicação que tem uma meia-vida longa, meia-vida seria o tempo que aquela medicação fica no corpo da pessoa, ou seja, quanto mais a medicação demora para sair do corpo, menos problemático é essa interrupção abrupta. Mas, de forma padronizada, vamos dizer assim, o que é o padrão é redução gradual das medicações, tá? Por quê? A gente reduz um pouco a medicação e observa qual foi o efeito dessa redução. Será que esse paciente voltou a piorar? Será que ele voltou a ter sintomas? Será que ele teve alguma melhora com a redução? A gente tem que entender qual que é o efeito que aquela ação nossa está tendo no paciente, né? Então, de forma básica, a medicação nunca deve ser interrompida de uma hora para outra, sabe? A não ser que sejam doses baixas, né? E aí vai de caso a caso. Tem uma pessoa que está de mão levantada, pode falar. Oi, obrigada. Meu nome é Carissa. Eu sou estudante de psicologia da UNA de Betim, Minas Gerais. E eu queria perguntar o seguinte: eu faço tratamento há 3 anos. Essa questão da medicação, eu tomo desvenlafaxina de manhã, de 100 miligramas, e alprazolam de 2 miligramas à noite. E o médico, o meu psiquiatra também tinha me passado o Zolpidem, se crise de pânico, para eu tomar ele. Só que das últimas 3 vezes que eu tive crise e tomei ele, eu senti uma piora fora do comum. Eu senti assim, como se a crise não estivesse parando de forma nenhuma. Eu me senti muito pior. E aí eu queria entender, tem 8 meses que eu estava com o uso do Zolpidem. Ele não é contínuo como os outros, é só ciclise. E eu queria saber por que isso pode acontecer, de você tomar... Ficou mudo aí. Ui, desculpa. Eu queria saber por que quando a gente toma essas medicações, de uma hora para outra ela começa a fazer esse efeito reverso. Uhum. Bom, a gente nunca sabe qual que é o efeito exato que a medicação vai ter na pessoa, né? A gente tem estudos que mostram que é mais frequente um efeito do que outro, né? Então, a gente sabe que na maioria das vezes, se você der uma medicação, ela vai ter tal efeito, mas em determinado perfil de paciente ela pode ter um outro efeito e por aí vai, né? Por exemplo, Rivotril, que é uma medicação muito difundida, que é usada como calmante, como ansiolítico. Ela pode dar um quadro de agitação também, né? Que a gente chama de efeito paradoxal, é o efeito contrário, né? Isso pode acontecer em outras medicações. Medicações que acalmam podem deixar mais agitado, medicações que agitam podem deixar mais calmo, e isso vai de pessoa para pessoa. Cada ser humano é uma pessoa única, né? E a resposta ela vai depender muito, né? Eu não sei te falar no seu caso especificamente, eu não te avaliei, né, com calma, não sei te falar por que foi esse efeito, tá? Mas a gente tem uma expectativa, assim, as decisões são baseadas numa probabilidade do que a gente acha que vai acontecer, né? E por isso que a gente tem que fazer as coisas lentamente para que a gente possa observar qual que é o efeito daquele pequeno passo que a gente deu ali, né? Por isso que o tratamento medicamentoso, ele é de longo prazo,
não só porque a medicação precisa de um tempo para fazer o efeito dela, né, que o efeito, na maioria das vezes, não é imediato, mas também porque a gente depende, às vezes, de um tempo para ir aumentando gradualmente a medicação até chegar na dose e na formulação ideal para aquela pessoa, né? E isso demanda tempo. A gente tem que esperar, e às vezes 2, 3 semanas. É processual, né? Exatamente. A gente tem que esperar, às vezes, 2 a 3 semanas para ver qual que é o efeito da medicação na pessoa, né? Então, é um trabalho lento, realmente, né? Muito obrigada. Inclusive, eu amei a palestra de hoje, eu achei incrível. Muito obrigada mesmo. Que bom. Fico feliz de ajudar. Luan, pode falar, fica à vontade. Olá, boa noite, não é? O paciente João, eu acho que esse não é o nome dele, mas o que ele achou sobre vocês fazendo uma palestra dele? Ele ficou feliz, alegre? Então, a gente colocou o nome fictício, né? Sim, obviamente. Esse é um caso que a gente decidiu apresentar com algumas informações, a gente não colocou todas as informações dele. Sim, óbvio. E, a princípio, a gente nem chegou a conversar com ele, porque... De certa maneira é melhor não. Pode desestabilizar ele, quem sabe. Não, ele nem sabe que está sendo apresentado o quadro dele e ninguém vai saber que é ele, né? Sim. Não, por isso que eu falei. Melhor não. Entendendo que o que nós utilizamos, né, as informações em relação ao caso utilizadas são informações em que todos os profissionais da clínica que estão com o caso, eles sabem dessas informações. Só uma pergunta. Então, não estão no prontuário, são coisas que tivemos cuidado em falar e é isso. Não, sim, eu compreendo. Só que é só uma pergunta. Por exemplo, se vocês tivessem contato com ele, eu gostaria de saber a reação dele e tal. Entendi. Uma pergunta que eu sei que provavelmente não contaram e tal. E vocês inventaram o nome. Porque, outra pergunta. O que vocês acham sobre os remédios, sei lá, medicamentos para dar para pessoas, como posso dizer, em estado de... Não, que alguém falou, no estado que o João, paciente de vocês, está. Qual medicamento vocês recomendavam para ele? Perdão, não entendi. Não, Ele qual perguntou medicamento? Quais os medicamentos que você conduziu, né? A condução medicamentosa do caso. Sim, entendi. O medicamento que foi iniciado para ele, o primeiro medicamento foi venlafaxina, que é um antidepressivo, tá? É um antidepressivo potente, e a risperidona, que é um antipsicótico, né? A risperidona em dose baixa e a venlafaxina na menor dose terapêutica inicialmente. E a gente foi progredindo a dose da venlafaxina e aumentou e foi adicionado o lítio como potencializador do antidepressivo, não como estabilizador de humor, porque muitas vezes o lítio é usado como estabilizador de humor no transtorno bipolar, mas ele pode ser usado para potencializar o antidepressivo, que foi o caso, né? E, além disso, o lítio tem um efeito na redução do comportamento suicida. Então, por causa das ideações de autoextermínio dele, a gente optou por iniciar o lítio também, né? Foi até iniciado pelo outro psiquiatra que estava tratando dele no começo. Depois foi feito o aumento da dose da risperidona e iniciado uma outra medicação sedativa, porque ele não estava dormindo, tá? Depois essa medicação sedativa foi retirada, o antipsicótico, que é a risperidona, foi reduzido para metade da dose e o lítio e o antidepressivo foram mantidos na dose máxima. Okay? Você chegou em estado bem grave, então. Muito grave. Exatamente. O cara chegou com fio, não? Qual o exemplo? Você falou assim, para cometer... Qual foi? Tentativa de autoextermínio. Sim, tentativa de autoextermínio, para não falar outra palavra. O cara chegou num fio. Sim.
Então, vocês conseguiram tratar ele muito bem, para ele meio que se reabilitar, quase. Como eu falei, a ideia era ser o mais incisivo possível naquele momento, né? Porque ele estava num quadro muito grave, estava perdendo peso, né? Ele estava completamente disfuncional em todos os aspectos da vida dele, estava num plano de autoextermínio que estava frequente, né, na cabeça dele, ele falava disso frequentemente, então foi importante ser incisivo no tratamento dele nesse momento. E que bom que ele aceitou, né, que ele estava bem o suficiente para saber que ele precisava, que eu acho que foi muito importante, né, ele saber que ele precisa, não achar, não é necessário. Mas interessante isso que você colocou. Para ele entender que ele precisa, antes de tudo, é importante ele confiar no profissional que está recomendando. Sem dúvidas. E para ele confiar, é importante que o vínculo seja bom. Então, antes de prescrever a medicação, você tem que fazer todo um trabalho. Sim, que é formar grande. Um vínculo, né? Deixar claro para ele que você está ali para ajudar. Ele tem que acreditar que você está ali para ajudar ele, tem que confiar nisso, né? Então, é muito importante esse vínculo para que ele realmente tenha uma adesão ao tratamento, porque com essa quantidade de medicações que ele estava tomando, boa parte das pessoas devia ficar assustada. Fala, não, alguém está dopando esse cara, está colocando ele com um excesso de medicação sem necessidade. Mas não era o caso, né? Ele, muito pelo contrário, ele não estava ficando dopado, né? Ele estava com dificuldade de dormir. Então, foi importante e ele só aceitou isso porque ele confiava muito que a Giovana e eu estávamos dispostos a ajudá-lo. Né? Tá. E no formulário eu citei vocês dois, que eu estava falando sobre como a apresentação de vocês foi boa, eu acabei citando vocês dois. Tem algum problema? Não. No formulário pede lá o que você achou da palestra e eu citei um monte de coisa, como foi boa e tal. Que bom, obrigada. A gente fica feliz que você gostou, Luan, e seja super bem-vindo. Não, sei se eu que fiquei participou de outros agradecido, foi muito eventos. boa a palestra. Temos mais 3 pessoas com a mão levantada. O Vinícius Boa noite. está me xingando já que a gente tem que finalizar o evento. Bom, vamos escutar essas 3 pessoas e aí a gente finaliza as dúvidas. A Beta anotou algumas dúvidas aí no chat. Vamos ver se o Matheus anima de fazer algumas respostas no Instagram. A gente também pode disponibilizar lá a rede social dele, o e-mail, para quem tiver dúvida entrar em contato. Matheus, podemos fazer isso? À vontade, fique à vontade. E aí a gente vai conversando. Das meninas aí, quem quer fazer pergunta, pode perguntar. Eu vou, já que ninguém começou, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, boa noite. Eu nem vou fazer uma pergunta, é só 2 observações. Eu cheguei meio atrasada, desculpem, mas é porque na correria, quando eu dei conta da hora, eu falei, meu Deus do céu. Mas, assim, eu peguei só o final, mas eu acho muito bacana a primeira iniciativa de vocês, principalmente enquanto psicóloga e como uma pessoa que teve depressão. E teve ideação suicida, teve um acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, né? E hoje eu faço não é uma bandeira, porque bandeira é uma coisa assim, mas eu busco, assim, ajudar outras pessoas, faço parte de um grupo que faz um atendimento para quem não tem condições, né? Mas minha ideia não é fazer propaganda, apesar de que, assim, é uma ideia, é mais um local que as pessoas podem buscar, né? Mas o que eu queria falar eram 2 coisas. Uma é que eu acho que, assim, falar sobre isso, tudo bem que eu sou psicóloga, mas falar sobre isso eu acho que ajuda muito a quem teve depressão, ou quem tem, eu acho que, assim, porque você pode falar daquilo que é inominável, né? Essa dor que não tem como você nominar e nem tem como você quantificar. Não existe um exame de sangue, não existe uma tomografia, não existe nada que possa mensurar essa dor.
né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender essa dor na depressão, né? Essa sensação de que nada vale a pena, essa menos-valia que a gente tem. Então, eu acho que assim, é bom que se fale. Eu acho que a gente precisa falar no momento de vida, né, da pandemia, no momento de refletir enquanto seres humanos. Então, acho que a gente precisa falar. Eu estou só comentando isso porque teve uma pessoa que estava falando da questão, acho que é o Luan, da questão de se o paciente sabia, se o paciente não sabia. Não é o caso aqui de vocês, porque vocês estão pegando um caso clínico e é geralmente o que se faz. Mas eu queria dizer, enquanto uma pessoa que teve depressão, teve ideação suicida, chegou a quase a cometer, né? E hoje assim eu consigo entender isso com muita clareza e sem não me sinto envergonhada, porque eu acho que não há que ter vergonha enquanto a gente, porque todo mundo passa pelas situações, um dia a gente pode passar, qualquer um pode passar, né? E eu acho que é uma questão de assim, quando você consegue, e hoje eu acho que eu tenho as ferramentas que me ajudam a lidar com a minha tristeza, com os meus problemas, que os problemas sempre continuaram, né? Os meus problemas de quando eu estava deprimida e hoje eles continuam, alguns aumentaram, veio a pandemia, que foi outra complicação, mas hoje eu consigo as ferramentas e assim, ainda estou usando a medicação, já consegui muito feliz já retirar uma, então eu me sinto assim muito, muito feliz e muito orgulhosa, né? Muito grata também ao meu psiquiatra e à minha terapeuta, e eu acho que isso é uma coisa rapidinho, eu vou acabar, que eu só acho muito essa junção, né, do psiquiatra com o psicólogo, isso é fundamental, isso faz uma diferença no tratamento imensa, né? Eu vivi isso, né? E hoje, enquanto terapeuta que quer também ajudar outras pessoas, eu também quero encontrar assim, essa coisa boa dessa parceria, porque é isso que ajuda o paciente a sair, né? Até porque, assim, em muitos casos, que foi o meu, eu precisava de eu tenho uma questão orgânica, eu preciso de um medicamento para que me ajude, né? E tem as questões da vida, as questões psicológicas, que eu também preciso que as duas eu acho que assim, elas se convergem. Complementam, isso, exatamente. Então, assim, queria parabenizar vocês, falar disso e dizer, assim, que a gente sempre consegue achar o caminho, né? Basta que, em relação ao querer, que você até falou, né? Eu acho que, assim, quando você tem que é aí que eu ia fechar, quando você tem esse acolhimento, né? Porque eu acho que o principal numa situação de depressão é o acolhimento. É difícil. Hoje eu tenho uma situação inversa na minha casa. Hoje eu tenho que lidar com uma pessoa muito próxima de mim que está com depressão. Então eu sei que também é difícil aquele que cuida, né? Também precisa ser visto nessa relação, mas assim, o acolhimento é tudo. E obrigada a vocês até por me escutarem também. Obrigada, boa noite. Boa noite, Ângela. É um prazer ter você aqui, viu? E conte com a gente sempre que precisar. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é referente à questão dos medicamentos que foi passada para o paciente. Se ele apresentou alguma... Desculpa essa palavra agora. Se ele apresentou algum efeito colateral pela quantidade dos medicamentos, ou quando o outro palestrante falou com o nome dele agora, que ele disse que era um medicamento potente no tratamento. Então, assim, ele teve algum efeito colateral? Ele teve algum efeito colateral ou ele chegou a trazer esse efeito prático? Durante a consulta falou se estava tendo alguma dificuldade, se estava aparecendo outros sintomas, alguma coisa referente ao remédio? Não, ele até tolerou bastante as medicações, né? Não teve nenhum efeito colateral assim que ele queixou, não, tá? Quando a gente escolhe uma medicação, a gente tenta usar o efeito colateral dela como um efeito benéfico, sabe? Por exemplo, uma medicação que tem como efeito colateral o sono, né, a sedação, a gente usa num paciente que tem dificuldade de dormir, né? Um paciente que está perdendo peso, que está sem apetite, você dá uma medicação que dá ganho de apetite. Então, você pode escolher medicações, né? Por exemplo, dentre os antidepressivos, tem alguns que dão aumento de apetite, tem outros que dão perda de apetite, tem outros que aumentam, que dão mais sedação, tem outros que
deixam a pessoa mais alerta, né? Tem uns que prendem o intestino, tem outros que soltam o intestino. Então, quer dizer, a gente vai usando os efeitos colaterais das medicações como uma forma de até nos ajudar, né? Ele não teve nenhuma queixa importante por isso, porque os efeitos colaterais das medicações que ele estava usando, ele precisava, né? Ganho de peso, Houve um manejo cuidadoso, né, Matheus, em relação à medicação. Mesmo com esse cuidado, ele poderia ter tido efeito colateral também, claro, né? Não estou falando aqui que eu acertei porque eu sou muito bom, não é isso. Eu estou falando o seguinte, eu escolhi as medicações que eu achei que encaixariam melhor no tratamento dele, por uma questão de tolerabilidade também, né? Como a gente estava usando doses altas, o ideal seria medicações que davam menos efeitos colaterais, e foi isso que eu fiz, né? Assim, dentre os antidepressivos potentes, a venlafaxina é uma medicação que tem menos efeitos colaterais, né? Dentre os antipsicóticos, a risperidona tem menos efeito colateral do que outros que são né, mais usados às vezes, como Aldol, enfim, outros que têm outros efeitos mais importantes, né? Então, bom, vamos com a última pergunta para a gente finalizar. Boa noite. Boa noite. Doutora, a minha dúvida eu tive um caso bem complexo, e você falando, e isso foi me dando uma certa dúvida. Dúvida não, vocês podem me ajudar. Eu peguei um caso de uma paciente que ela teve um parto, né, prematuro, a criança nasceu 6 meses, o bebê, ela desenvolveu a eclâmpsia e foi para síndrome de HELLP. A criança ficou, né, eles sobreviveram os dois, no caso, hoje, e a criança desenvolveu bem. Quando ela saiu, a bebê saiu, ela ficou bem durante 3 meses com a criança. E não apresentou nenhum tipo de sintomas assim que estivesse rejeitando a criança. Depois disso, ela evoluiu para como é que eu vou te falar? Ela não aceitava a maternidade. Gostava do filho, amava o filho, mas não tinha a maternidade para ela não existia. E culminou num final de relacionamento, tá? E essa paciente, ela não procurou nenhum tipo de ajuda, que ela deveria ter continuado com esse tratamento. Quando ela veio para mim, ela veio já com 2 tentativas de suicídio, ok? Ela chegou para mim numa sexta-feira, ela estava com uma depressão extremamente profunda, e ela estava bastante abatida, mas não tinha perdido peso nem nada, estava trabalhando e tal, só que ela estava totalmente desfocada. E eu percebi nitidamente que ela iria tentar suicídio a qualquer momento. Ela falava que tinha vontade, mas eu percebi que ela tinha, assim, que seria a qualquer momento. O que eu fiz? Eu conheci a família e avisei a família. Falei, olha, vocês fiquem atentos a ela, porque era uma sexta-feira, ela está muito abatida e pode acontecer alguma coisa que possa surpreender. E pedi a ela, a paciente e os familiares, que eles buscassem imediatamente um psiquiatra, um ginecologista e um endócrino, por causa desses antecedentes dela. Quando foi no domingo, eu liguei para a mãe para saber como é que ela estava, se ela estava um pouco mais, assim, mais reagindo melhor, tal. E a mãe disse para mim que ela estava dormindo, que ela tinha tido uma enxaqueca, que estava dormindo. E isso era por volta das 14 horas. E eu perguntei, mas até essa hora, mãe de uma bebê, né, dormindo até essa hora? Ela falou, ela está com muita enxaqueca. Eu falei, olha, vai até ela e tenta acordá-la e perceba como é que ela está. E a mãe disse para mim, falou, olha, ela está bem. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tá. Mas aquilo não foi o suficiente. O que eu fiz? Eu fui até a casa dela, porque eu conheço a família. Quando eu cheguei lá, ela estava desacordada. E eu fui no lixo do banheiro. E ela tinha ingerido medicamento psicotrópico. Ela tinha ingerido 4 primeiro, depois a gente levou para o PS, mais 6. Aí, o que aconteceu? Ela, pelas horas, ela já havia sido absorvida pelo organismo. Não havia mais o que fazer. Aí, o médico a deixou em
lá tomando soro, em observação, e nesse inteirinho eu consegui falar com ela dentro do próprio hospital, e ela disse para mim, é só o tempo de eu melhorar. Só que dessa vez eu vou levar meu filho junto, porque ela já tinha se programado, se caso falhasse essa tentativa pelo medicamento, que ela iria levar o filho também, porque ela mora em prédio. A minha dúvida é, ela está dentro do tratamento, depois ela ficou, o médico quis hospitalizá-la, interná-la numa clínica, aí eles ficaram meio relutantes e tudo. A minha preocupação é, ela está com tratamento psiquiátrico, acompanhando, vem surtindo um efeito, tanto que ela está com autoestima boa, ela já voltou a passear, ela está vendo o filho de uma outra forma, ela aceitou o término da relação, e só que ela não buscou ainda ajuda do endócrino e nem do ginecologista. Com esse antecedente dela, o senhor acha que ainda há possibilidade, porque a gente não pode subestimar, né? Ela pode ter uma recaída, ou porque eu vejo que é orgânico também, né? Tem que haver um tratamento, tem que ter um acompanhamento longo, né? No caso, dentro daquilo que ela traz, ela também. Ela está fazendo um acompanhamento psiquiátrico e está fazendo um tratamento terapêutico. Isso que é a minha dúvida, porque eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha. Ela não buscou o médico ainda, né? Um endócrino para avaliar a parte hormonal dela, a ginecologista para acompanhar tudo aquilo que ocorreu com ela. Você acha que é possível isso? O que o senhor me aconselha? Olha, pelo recorte que você está trazendo aqui, né? As informações que você trouxe, eu imagino que seja um quadro pós-parto, né? Assim, provavelmente um quadro de depressão pós-parto, mas não sei te falar se é isso mesmo, né? É muito importante ter um acompanhamento de todos os profissionais que puderem ajudar. Ou seja, tem... Feche o seu microfone, Edna, só para ele concluir. Obrigado. Tem uma... É importante a gente individualizar o tratamento, sabe? Cada paciente vai ter a sua demanda, as suas necessidades, e se você achar, né, e se o médico que está acompanhando achar que ela precisa de um endocrinologista ou de algum outro profissional, é importante que faça o encaminhamento, sabe? É importante insistir para que ela vá, né? Se é possível que vá haver um benefício nessa avaliação e numa conduta médica daquela especialidade, não deixe de encaminhar, né? Isso é o que a gente trouxe aqui nessa discussão final, né? Nessa parte final do caso, que é a importância de ter esses outros olhares, né? De outras pessoas que vão enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Então, se ela tem um quadro que justifica, né, algum indício de que ela precisa de um endocrinologista, insista nisso, né? Insista para que ela vá. Às vezes é isso, a pessoa demora um pouco a buscar ajuda, a buscar o que ela está precisando, mas a gente deve insistir, né? A gente deve reforçar sempre o que vai ser melhor para ele. Esse é o nosso papel, né? Obrigada, doutor. Porque eu tenho medo da acomodação e é uma vida, né? Você se sente responsável em tentar, assim, achar a melhor forma, como a colega disse agora há pouco. É uma dor que não dá para mensurar. Você não entra no cérebro daquela pessoa, na mente daquela pessoa, você não sabe exatamente o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, você fica muito ali na intenção de melhor ajudar. Então, sempre reforço com ela, todas as vezes que ela vem para mim, eu sempre reforço a necessidade. Ela tem aquela fase que ela quer fugir da terapia, ela quer desanima, né? Aí eu sempre reforço para ela, lembrando daquele período que ela estava, o quanto ela está melhor hoje, né? E se aquela sensação é muito ruim, é horrível, né? Eu falo sempre isso para ela. Assim. Então, assim, é um dia de cada vez, né? É um passo por vez.
sem pressas de cura, porque é uma coisa que pode ser estruturada de uma forma que ela possa se sentir melhor. E é isso, doutor. Obrigada por me ouvir, pela ajuda, e obrigada a todos. Por nada. Agradeço também a pergunta. Então é isso, pessoal. Matheus, te pediram o seu e-mail lá no chat. E podemos encerrar por aqui. Gratidão à participação de todos. Matheus, mais uma vez, muito obrigada. E o espaço está aí, né? Para você voltar quando quiser. Ficou meio instável aí, né? Deu certo? Então é isso. Boa noite a todos, a todas, e muito obrigada. Até mais, gente.